Meus amigos, que final absurdo foi esse 8º episódio da segunda temporada de GNV, né? Após longos 8 episódios, finalmente chegamos no desfecho dessa segunda temporada, que, pasmem, tem conexão direta com a última temporada de The Boys. Mas calma, tá, fãs da Goldou, que ainda tem uma luz no fim do túnel, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro da franquia, o universo de The Boys e como tudo isso se conecta diretamente com a temporada final de The Boys. Tem a revelação do Goldou, em tudo o que aconteceu com ele, a Sábia também, que vai ser uma personagem muito importante na última temporada de The Boys, e tem um detalhezinho nesse final da segunda temporada de GNV que vai mudar tudo na franquia e que eu tô vendo poucas pessoas percebendo, tá? A gente vai comentar sobre o final com spoiler da segunda temporada de GNV. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e o último episódio da segunda temporada de GNV começa com um grande plot que todo mundo já imaginava, né? Cá entre nós, eu já vim especulando e teorizando isso aqui com vocês ao longo das últimas semanas, que o Thomas Goldowkin, ele se injetou o composto V lá nos anos 70 durante o projeto Odessa, né? Quando ele estava sendo torrado vivo. E o resultado? Ele ganhou poderes de manipulação corporal, né? Ou como os mais ousados diriam, o poder de controlar a carne, e de quebra se tornou praticamente imortal. E mais tarde a gente descobriu que ele usou a versão V1 do composto, que foi a mesma que o Soldier Boy e a Stormfront receberam. E essa variação dá uma vida super longa aos Supers, né? Além, obviamente, das suas habilidades especiais. Ou seja, eles vivem praticamente muitos anos, cara. E a partir daí, o último episódio da segunda temporada de GNV mergulha na insanidade do Goldowkin. O cara, ele literalmente quer brincar. Ele começa a enlouquecer e decide eliminar os Supers da segunda categoria do campus da Goldowkin, né? Tudo isso para absorver energia suficiente e conseguir controlar o próprio Homelander. Isso, claro, o coloca em rota de colisão com sua namorada, cara, que é a Sábia. Ela precisa do Homelander para a misteriosa fase 2 mencionada lá no final da 4ª temporada de The Boys, e acaba deixando que Polarity o ataque, já que seus poderes magnéticos são uma das poucas coisas capazes de resistir à manipulação do Goldowkin. Enquanto isso, né, Marie Moreau, a nossa protagonista, e que a gente tem que falar muito sobre a Marie, tá? Porque é literalmente ela e Homelander. Esse embate na última temporada de The Boys vai ser uma insanidade. Afinal, estamos falando dos dois supers mais poderosos desse universo. Só que nesse episódio, né, a Marie finalmente deixou de lado aquele papo dela de lobo solitário e aí escolhida dos episódios anteriores, o que, convenhamos, nunca combinou muito com ela, né? E decide reunir o time inteiro. E acredite, cara, o episódio final amarra tudo de um jeito surpreendentemente perfeito. Uma batalha épica onde cada personagem usa seus poderes de forma inteligente. Dependente de quais são os seus poderes, se são pessoas saindo do seu reto, mas todo mundo teve seu momentinho nesse último episódio. Aquela cena nunca vai sair da minha cabeça, da galera saindo do reto daquele maluco. E o Goldowkin, ele está obcecado em sugar o poder dos alunos por meio de uma série de seminários, né? Tudo para poder ganhar força bastante para poder controlar primeiro a Marie e depois o próprio Homelander. Só que a Marie dá o troco antes da hora. Ela invade o lugar, enfrenta Goldowkin, né, desprevenido, e usa uma estratégia genial com a ajuda do hilário Black Hole, velho. O resto da galera do time literalmente sai de dentro dele e eles atacam o Goldowkin, e o plano, entre aspas, né, inicialmente até que funciona. E a Emma cresce do nada e mete um chutão no Goldowkin, né? É um plano absurdo e brilhante ao mesmo tempo, né? Totalmente oposto da revelação confusa sobre o Cypher no episódio anterior. E o melhor, tudo foi bem construído ao longo da temporada, né? Ninguém viu essa coordenação toda chegando. E com os alunos feridos sendo retirados, a Marie encara Goldowkin e solta a frase que resume a temporada inteira, né? Nós vencemos. Todos nós que estamos aqui, até mesmo os supers mais inúteis. Inúteis esses que o Goldowkin queria eliminar, inclusive o cara que saiu todo mundo de dentro dele. Essa cena não vai sair da minha cabeça. Cara, é uma resposta direta e poderosa contra o discurso de supremacia dos supers, né? E o fascismo que dominaram a narrativa. Afinal, Goldowkin sempre foi o símbolo máximo da ideia de superioridade genética. E essa fala é o ponto perfeito pro tema central da temporada, né? Só que tem mais, o Goldowkin até consegue controlar a Marie por um instante, só que o Polarity, ele aparece a tempo pra poder salvar o dia, né? E a Marie explode o Goldowkin em 1000 pedaços, cara. Em seguida, né, o Polarity revela que a Vought, obviamente, está chegando até a universidade, que tá atrás da Marie e de toda essa turma, ainda mais depois dessa confusão da Goldowkin, né? Porque na certa Sábia contou pra todo mundo dentro da Vought que tá rolando, e o Polarity disse que a galera tem que fugir, tem que sair do campus imediatamente, mas ele decide ficar pra poder lutar pelo Andrew, pelo seu filho. E logo no começo do episódio tem um momento emocionante em que o Cypher diz a Polarity que o filho dele era destemido, cara. Ele arriscou tudo pelos amigos, né? O seu filho é o maior herói que já conheci. E pouco depois o Doug, ele é morto brutalmente pelo Black Noir, cara. Obviamente que o Black Noir tinha que fazer sua apariçãozinha aqui nessa última temporada, né? Que de uns tempos pra cá se tornou um dos personagens mais engraçados que a gente tem nessa franquia aí. Ele começou a falar, eu achava que iria perder a identidade do Black Noir, mas até que ele tá legal. Mas o que realmente impressiona é como a série homenageia o Andrew e o ator Chance Perdomo, né? Que morreu tragicamente entre as temporadas de GNV e não se limitou a uma homenagem simbólica. A presença
presença e o legado dele foram sentidos durante toda a temporada, né? Inspirando o elenco e elevando o drama a outro nível emocional. Enquanto isso, os nossos jovens protagonistas, eles estão fugindo da VOT quando simplesmente aparece a Starlight, a luz estrela, né? Chega pra galera e diz o seguinte: bem-vindos à Resistência. E como se isso já não fosse incrível o suficiente, o episódio ainda fecha com a participação especial do Trem-Bala, né? Que solta a última fala da temporada, enquanto uma trilha sonora, né? O The Hand That Feeds simplesmente explode no fundo, cara. Essa trilha é um absurdo. Sim, Geek, mas afinal de contas, o que esse final da segunda temporada de GNV prepara pra última e quinta temporada de The Boys? Cara, prepara literalmente tudo. Literalmente as tramas entre ambas as séries se amarraram. Assim como foi a primeira de GNV e a quarta de The Boys, que teve a conexão uma com a outra, agora elas estão ligadas mais do que nunca. A segunda temporada de GNV praticamente empurra a porta de entrada da quinta e última temporada de The Boys. E segundo o próprio chefão do universo, né, que é o Eric Kripke, em uma entrevista recente, a nova temporada de The Boys se passa cerca de 6 meses depois dos eventos de GNV. Agora, por que exatamente 6 meses? A gente não sabe dar resposta, né? Vai ter que esperar The Boys pra assistir, mas eu acho que esse é o tempo que a Sábia vai ter pra poder colocar o plano dela, né, a fase 2, em prática. Seja lá o que é a fase 2 que a gente não sabe ainda. E também é tempo de sobra pra galera de GNV curtir um pouquinho a vida da Resistência, né? Porque no final a Emma até brinca com Starlight dizendo o seguinte: a gente meio que já tem uma resistência, mas tá, bora fazer uma fusão. Ou seja, um crossover de rebeldes, basicamente. Ainda não dá pra saber o quanto esses jovens vão aparecer na última temporada, né? Só que o mais provável é que eles tenham papéis coadjuvantes, assim como Sam e Kate tiveram na quarta temporada de The Boys. Afinal, tem muita coisa importante pra acontecer na reta final, cara. E o foco principal ainda precisa ser o embate definitivo entre o Butcher e o Homelander. É que a Marie Monroe agora entrou na jogada, né? Agora a gente descobriu que Marie e Homelander são os dois supers mais poderosos desse universo. Então a Marie entra como essa terceira protagonista em The Boys, digamos assim. Só que o embate final, a trama central de The Boys ainda continua sendo Butcher versus Homelander. E isso daí tem que ter um desfecho, obviamente. Só que mesmo com o novo poder absurdo da Marie, não parece que ela vai ser a bala de prata que vai derrubar o Homelander, né? E apesar das conexões entre as duas séries e de todo o papo sobre o projeto Odessa, né, que revelou que apenas Marie e Homelander foram os únicos resultados bem-sucedidos desse experimento, é bem provável que ela tenha um papel importante, mas sem roubar o clímax do duelo principal, né? E outro ponto aqui da segunda temporada de GNV, que isso vai ecoar na última de The Boys, e vocês podem ter certeza que ele vai ser um personagem chave, é o Stan Edgar, o Giancarlo Esposito, que ele apareceu nessa segunda temporada e sumiu do rolê, ninguém viu mais ele. O ex-CEO da VOT claramente quer o seu trono de volta, e é quase impossível imaginar que isso não vai impactar diretamente a quinta temporada de The Boys. E aí vem a grande questão, né? O que o futuro reserva para o universo de The Boys, né? Teremos mesmo uma terceira temporada de GNV? A resposta, por enquanto, é um talvez, né? Porque tem planos para continuar, mas tudo depende da audiência, né? A Prime Video está analisando de perto os números da segunda temporada e vendo se vale o investimento para uma terceira. E com as mudanças recentes na estrutura corporativa da empresa, é bem provável que eles estejam sendo ainda mais cautelosos, né? E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse final da segunda temporada de GNV. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre GNV, The Boys e todas as outras séries, faz tudo isso aí, que é nóis. Mas se o sinal verde vier, o Eric Kripke e sua equipe já tem um plano pronto, né? Ele mesmo disse: enquanto houver histórias interessantes pra contar e novos lados pra explorar, eu tô dentro. Sem dar spoiler, o universo depois da quinta temporada de The Boys é fascinante, tem muita coisa louca pra mostrar. É tipo um faroeste moderno, onde qualquer coisa pode acontecer literalmente, e seria incrível colocar a galera de GNV bem no meio disso tudo, né? E quanto à quinta temporada de The Boys, a data de estreia ainda não foi revelada oficialmente, mas tudo indica que chega em 2026. Serão 8 episódios, né? E além do elenco principal, teremos o retorno do Jeffrey Dean Morgan, né? Como amigo imaginário do Butcher. Além, é claro, do Jensen Ackles de volta como Soldier Boy, cara. E além disso tudo, o talentoso David Diggins também vai aparecer em um papel misterioso, mas a grande bomba mesmo é que os fãs de Supernatural estavam esperando há anos, que é a reunião do trio lendário. Junto com Jensen Ackles, teremos o Jared Padalecki e Misha Collins na última temporada de The Boys, né? O trio Winchester tá de volta, só que agora no mundo com mais sangue, palavrões e insanidade. Cara, será que eles vão dividir alguma cena com o Jeffrey Dean Morgan, né? O eterno papai Winchester, só que com o Butcher consegue ver? Provavelmente não, mas
mas vai que, né? Nunca se sabe o que o Eric Kripke pode aprontar aí. E obviamente não para por aí, né? Porque a franquia de The Boys já tem algumas séries, alguns spin-offs anunciados, como por exemplo VOT Rising, né? Que vai se passar ali na época dos anos 50, mais ou menos. A trama vai explorar o passado sombrio da corporação da VOT e focar no Soldier Boy e Stormfront, além de apresentar um novo personagem chamado Bombside, que também vai dar as caras na temporada final de The Boys. E a série tá sendo descrita, né, a VOT Rising, como uma espécie de passado sombrio e completamente macabro da empresa da VOT, que é esse grande conglomerado que controla absolutamente tudo nesse universo de The Boys. Obviamente não tem data de estreia ainda, mas ela vai sair após a 5ª temporada de The Boys. E segundo o Eric Kripke, eles já têm planos para uma 2ª temporada, né? Mas adivinha? Tudo depende da audiência da Amazon Prime, né? E ainda tem mais coisa, né? O projeto The Boys México está oficialmente em desenvolvimento, com o roteirista Garrett Dunn Alocar, né, escrevendo o episódio piloto. E até 2023, o Diego Luna estava confirmado como produtor executivo, né? E deve até aparecer na série, mas em papéis menores. E como o próprio nome indica, a série vai ser ambientada no México, expandindo ainda mais o universo sangrento e satírico de The Boys, né? Só que agora tem uma notícia meio triste, né, em relação ao futuro da franquia de The Boys, porque aquela animação Diabolical, quem assistiu na Amazon Prime, pô, essa animação é da hora, né? Infelizmente, ela foi cancelada. Não teremos uma nova temporada de The Boys Presents Diabolical. E segundo Eric Kripke, não foi por falta de tentativa, mas infelizmente os números de audiência não justificaram uma 2ª temporada. Só que mesmo assim, tanto ele quanto o showrunner, né, o Simon, que também comanda hoje a série do Invencível, disseram que eles topariam voltar a fazer o Diabolical se a oportunidade aparecesse. E lá em 2024, né, antes mesmo de VOT Rising ser anunciada, o Eric Kripke comentou que havia alguns outros projetos em desenvolvimento, além de The Boys México. Ele não quis revelar detalhes, mas o plural, né, de alguns indica que pode haver outros spin-offs secretos a caminho, né? Cara, eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão aprontar nessa última temporada de The Boys, porque volto a dizer, o embate principal que foi construído desde a 1ª temporada, desde o primeiro episódio de The Boys, é o embate entre Billy Butcher e Homelander. Isso vai ser resolvido, é a trama principal. Só que agora entrou na equação a Marie Monroe. Com essa extensão dos poderes da Marie, é ela e Homelander, cara. São os supers mais poderosos e os dois têm que ter uma trama somente pra eles na última temporada de The Boys. Então, como eles vão conseguir amarrar tudo isso, todos os personagens de Envy, essa nova resistência aí com Starlight, o Trembala, os rapazes, cara, vai ser uma maçaroca, vai ser uma loucura. E aqui, o roteiro da 5ª temporada de The Boys tem muito trabalho pra poder fazer, tá? Comentem as expectativas e teorias de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!